faculdade, então estou quase no finalzinho. Eu estou estagiando no momento também, então eu estou bem feliz com tudo que está acontecendo. E eu gostaria de contar um pouco para vocês da minha história, porque quando eu estava no ensino médio, eu fui bolsista na escola que eu fiz ensino médio, e isso modificou muito a minha vida. Através da educação, eu consegui buscar oportunidades que podem melhorar a minha vida financeiramente, enfim, então consegui, ao longo da graduação, me manter com várias bolsas. Eu já fui monitora, já fiz pesquisa, já fui bolsista de extensão para ajudar os professores a fazer videoaula. Então, ao longo da graduação, a UFSC que me deu diversas oportunidades para poder me manter aqui, poder fazer cursos de idiomas, enfim, terminei meu inglês depois de tarde. E quando eu estava no ensino médio, isso era algo que eu sempre tive dúvida de, putz, não estou fazendo inglês, eu vejo meus amigos fazendo inglês, será que isso vai me prejudicar? A resposta é que não, porque não sei como vocês estão hoje, mas futuramente vocês vão ter condições financeiras e emocionais para fazer tudo o que vocês querem. Então, acho que só queria dar um alento para vocês, para falar que de alguma forma as coisas vão se encaixar. E tô aqui para tentar ajudar vocês um pouquinho nessa caminhada aí com um pouquinho de trigonometria. Bom, pessoal, só para dar uma introduzida aqui no nosso assunto, a trigonometria, ela é super importante, porque ela pode ser usada desde para encontrar quais vão ser as relações entre as medidas de um triângulo, seja ele retângulo, seja um triângulo qualquer. Então, quando a gente vê uma casa, a gente pode usar a trigonometria para descrever toda a parte dessa casa, descrever qual que é a inclinação, e a trigonometria ela também pode ser usada para coisas mais complexas. Por exemplo, nós temos no Brasil a ponte Rio-Niterói, que é uma das maiores pontes, e essa ponte ela foi construída há algumas décadas já. Ah, ok. E essa ponte ela foi construída algumas décadas atrás, e essa ponte ela devido à extensão dela e devido à complexidade da geometria, é importante ter vários amortecedores para a gente não ter um problema de ruptura da ponte. E esses amortecedores, eles são projetados e deduzidos a partir de vibrações, e vibrações é toda embasada em equações trigonométricas, que a gente vai ver na terceira aula da disciplina. Então, a gente também consegue ter aplicação para trigonometria em um caso super complexo, que é esse de deixar uma ponte estável. Então, também tem muita aplicação para as aeronaves de aéreo, tem muita aplicação, enfim, para várias outras engenharias também. E para outras áreas também. Por exemplo, o pessoal da medicina pode usar equações trigonométricas para determinar algumas coisas. Então, enfim, ela acaba sendo super importante. Então, agora que eu já dei uma introduzida aqui para convencer vocês da importância da trigonometria, vou começar aqui a passar o conteúdo para vocês. Bom, vamos lá. Primeiro, queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem, estão conseguindo ver bem aqui o que eu estou escrevendo na folha. Todo mundo conseguindo ver certinho? Sim? Beleza, obrigada, Eduarda e Natália. Ok, perfeito. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade aqui para me mandar no chat e aí eu vou respondendo na sequência, ok? Bom, vamos lá. O primeiro conteúdo que eu vou passar para vocês é sobre arcos e ângulos. Bom, a primeira coisa que eu queria falar sobre vocês são sobre as diversas unidades de ângulos que a gente tem. Então, vou escrever aqui. Eu não sei se vocês conhecem, mas nós temos várias unidades de medidas. Por exemplo, nós temos o sistema internacional, que vai usar a unidade em metros, e nós temos o sistema inglês, que vai usar a unidade em pés. A mesma coisa acontece com ângulos. A gente pode ter um ângulo em grau e a gente pode ter um ângulo em radiano. Qual que é a diferença entre eles? Eles vão descrever basicamente as mesmas coisas. Vocês podem usar um ângulo em radianos para fazer ali as conversões em seno e cosseno. Ele também pode estar em grau, isso não vai alterar. Mas a gente precisa saber relacionar um ângulo em grau com um ângulo em radiano. Qual é a relação? 180 graus significa que a gente tem π radianos. Eu vou depois escrever um círculo para vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar, mas por enquanto a conversão que eu queria frisar com vocês é que 180 graus tem π radianos.
Então, eu posso ter um ângulo em x graus e ele vai me dar y radianos. Então, eu vou aqui escrever como que ficaria essa equação para vocês. Vai ficar x igual a 180 vezes y sobre π. Então, essa daqui é a relação que a gente vai usar para estar convertendo um ângulo de graus para radianos. Desculpa, de radianos para grau. E o importante no exercício de trigonometria que vocês vão ter no vestibular é que vocês podem escolher qualquer um dos dois para resolver. Então, vocês podem escolher rádio, vocês podem escolher graus, isso vai do que vocês se sentem mais confortáveis. Na época que eu fiz vestibular, eu me sentia mais confortável em usar radianos, então eu usava exatamente a conversão inversa, que seria y é igual a π sobre 180 vezes x, que eu transformava tudo que estava em graus para radianos, porque, enfim, para mim era mais fácil, mas cada um tem a liberdade de escolher o que quiser. Só que o importante é que a partir do momento que você começa a resolver uma equação e você define que ela vai estar em radianos, tudo que você for fazer naquela questão tem que ser na mesma unidade de ângulo. Então, por exemplo, você está numa questão de física, e aí você decide trabalhar em radianos, se você começa em radianos, você acaba a questão em radianos. Eu sugiro que vocês não mudem no meio da questão, porque vocês têm uma chance maior de errar, tá? Isso foi algo que aconteceu comigo no vestibular. Às vezes tem algumas questões que são fáceis, e a gente aqui não pode deixar de ganhar as questões fáceis, né? Às vezes, essa é até uma estratégia que eu tinha na época do vestibular, eu focava em primeiro fazer tudo que eu sabia na prova, e depois, com o tempo que sobrava, eu ia direcionando para as questões de todas as matérias que eu sabia que eram difíceis. Então, eu acho que talvez isso seja uma boa estratégia para vocês, e nisso de garantir que a gente não vai estar errando, acertar as questões mais fáceis é fundamental. Então, essa é a minha dica aqui para vocês. Bom, vamos para o próximo conteúdo, que seria arcos e os seus ângulos. Bom, a gente tem aqui uma circunferência. Deixa eu mudar aqui a folha. A gente tem aqui uma circunferência e, como vocês sabem, essa circunferência ela vai ter um comprimento de 2π vezes o raio. Aí, o que que acontece? Às vezes, a gente não quer saber qual que é o comprimento dessa circunferência inteira. A gente quer saber qual que é o comprimento de uma parte específica. Por exemplo, eu quero saber o comprimento aqui que está em verde. Aí, como é que eu vou poder relacionar o meu comprimento global com o meu comprimento específico? Eu vou estar falando que aqui eu vou ter um ângulo que eu vou chamar de alfa, e aí eu vou poder fazer uma relação da mesma maneira que uma regra de 3. Eu vou poder falar que esse comprimento que eu vou chamar de x, ele está relacionado a 2πr, e eu vou falar que esse 2πr está relacionado com 360 graus, e o meu x vai estar relacionado com alfa. Então, eu vou estar falando que o meu x, ele vai ser igual a 2πr alfa sobre 360. Deixa eu baixar aqui, ok? Sobre 360. E aí, qual que é a praticidade de você trabalhar em radianos? Eu vou estar escrevendo essa mesma relação aqui do lado. Então, vai ficar x igual a 2πr. Lembra que eu falei que π rad é igual a 180 graus? Então, 360 graus vai ser o dobro. Então, aqui eu vou ter 2π e aqui eu vou ter o meu ângulo alfa. Aí, qual que é a praticidade de escrever isso em radianos? Que isso daqui vai se cortar e o x vai ficar igual a alfa r sobre... alfa r sobre 1. Então, aqui vai ser um pouco mais simples para a gente conseguir determinar qual que vai ser a relação, porque a gente já consegue fazer uma multiplicação direta. Então, essa é uma das vantagens que, quando eu estava fazendo vestibular, eu encontrei em estar utilizando a equação de anos ao invés de graus.
Bom, alguém tem alguma dúvida aqui, pessoal? Tudo certo? Tudo tranquilo? Deixa eu ver aqui o chat. Ok, obrigada, Mai. Bom, eu vou resolver aqui um exercício com vocês, que ele também está na apostila de vocês. Eu vou resolver aqui esse exercício para a gente conseguir fixar bem. Ele é o exercício 1 da apostila. Aqui. Exercício 1. Vou colocar aqui. Aqui. Bom, gente, o exercício aqui 1, ele tá falando que a gente tem um relógio e pelos ponteiros dos relógios, às 3h45, a gente vai ter um ângulo de 47,5 graus. E aí, o que que ele pede? Ele quer descobrir qual que é o arco da circunferência formado pelo ponteiro dos relógios. Então, aqui eu vou estar desenhando o nosso reloginho. Então, aqui eu vou ter as 12 horas, as 3 horas e as 6 e as 9. Aí, entre eles, eu vou ter dois marcadores. Gente, desculpa, tá? Eu sou péssima com desenho, mas vou tentar melhorar isso daqui pra próxima aula, tá? Talvez trazer os desenhos já impressos, porque eu sou péssima com desenho. Bom, e aí o que a gente sabe? A cada 12 horas, a gente vai estar completando uma volta, então a gente vai estar andando 360 graus nessa circunferência. A outra informação que a gente tem no enunciado é que a gente tem às 3h45. Então, o ponteiro pequeno, ele vai estar passando aqui dos 3, porque já é mais do que 3 horas. Ah, e desculpa, 25 minutos. E os 25 minutos, a gente sempre vai estar nesse 1/4 de hora, então a gente vai estar apontando para esse 3. O que a gente está querendo descobrir é qual que é esse ângulo aqui. Então, se a gente imaginar que a gente está fazendo essa divisão dessa circunferência, a gente pode estar relacionando cada fatia de pizza, que corresponde à distância entre dois marcadores, eu vou estar deixando aqui essa divisão aqui designada em amarelo, e aqui a gente vai ter um ângulo que eu vou chamar de beta. Vocês concordam comigo que esse ângulo beta não vai ser nada mais do que essas 12 horas sobre 360 graus? No caso aqui, eu vou estar trabalhando com. Vou estar trabalhando em graus aqui mesmo. Então, isso quer dizer que a cada hora que a gente tem, a gente vai estar andando 30 graus. Então, aqui 1 sobre 30. Então, se a gente. Então, a nossa relação aqui, vou acabar invertendo, colocar beta menos 1, vai ser 30 graus por hora. Então, isso quer dizer que a cada. Como se fosse uma velocidade, sabe? Que a cada hora a gente está andando 30 graus. Se a gente for lembrar ali da nossa velocidade de física, a gente mede por segundo, quilômetro por hora, ou radianos por segundo. Então, isso quer dizer que a gente está andando uma determinada quantidade de graus em tantas horas. Beleza. Só que o que acontece? Eu preciso descobrir qual que é a quantidade de graus que o ponteiro das horas andou desde que ele passou pelas 3 horas. Então, eu vou estar pintando aqui em amarelo de novo. Eu sei que aqui eu tenho 30 graus. E eu sei que o ponteiro dos minutos está exatamente alinhado com esse ponteiro com esse traço aqui amarelo. Mas eu preciso descobrir qual que foi o deslocamento do meu ponteiro das horas. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que em 1 hora eu estou andando 30 graus. Então, em 25 minutos, que é 1/4 de hora, eu estou andando x. Então, aqui vai ficar que x é igual a 30 sobre 4. Aqui vai ficar 7,5 graus. Então, significa que o ponteiro das horas, ele andou 7,5 graus em relação ao momento que ele saiu ali das 3 horas.
Ok, bom, e agora aqui a gente quer descobrir qual que é o menor ângulo, então, né, formado por esses dois ponteiros. Hum, um momento aqui. Eu acho que eu errei aqui o cálculo, gente, só um minutinho, só deixa eu refazer aqui esse cálculo, desculpa. Bom, então aqui eu vou ter 7,5 graus, então agora o que eu vou poder fazer é subtrair esse 7,5 graus desses 30 graus, porque eu vou estar descobrindo qual que é o meu comprimento, né, do meu ângulo, que está entre o ponteiro dos minutos e o ponteiro das horas, sem que o ponteiro das horas tenha chegado na outra parte amarela ali. Então, eu vou fazer aqui essa subtração. Então, vou falar que esse ângulo alfa, que é o que eu quero descobrir, ele vai valer 30 menos 7,5, 22,5 graus. Então, o ângulo que eu vou ter entre eles vai ser 22,5 graus. Hum. Bom, pessoal, eu tinha visto esse exercício um pouco antes da nossa aula começar, mas ele está divergindo aqui a resposta. Desculpa, eu tô um pouquinho nervosa. Eu vou voltar nele no final da aula, pode ser? Vou continuar aqui com o conteúdo. Essa não é a resposta correta, eu volto nele no final, pode ser? É, Bom, vamos continuar aqui com o conteúdo. Vou falar um pouco sobre triângulos e a trigonometria. Ok. Bom, gente, uma das principais aplicações da trigonometria é para a gente conseguir descrever triângulos. Então, quando a gente está pensando em trigonometria e triângulos, a gente não está querendo fazer nada mais do que criar uma relação de proporção. Então, por exemplo, aqui eu vou ter um triângulo retângulo, e nesse triângulo eu vou ter um lado A, um lado B e um lado C. Aqui eu vou ter um ângulo alfa e aqui eu vou ter um ângulo beta. Quando eu estou querendo relacionar esse triângulo pela trigonometria, o que eu estou querendo fazer é criar aquela relação de proporção que eu comentei com vocês. Então, o que a gente vai estar fazendo? A primeira relação de proporção que a gente tem é esse seno. Então, eu posso estar escolhendo qualquer um desses ângulos. Eu vou estar pegando o seno de alfa. Seno de alfa, ele vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui eu vou ter o meu A sobre o meu C. Lembrando que, como isso é um triângulo retângulo, eu consigo descrever ele pelo teorema de Pitágoras. Então, eu vou ter que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Então, eu vou conseguir estar criando essa relação e eu vou poder falar que o meu seno é isso. O meu cosseno de alfa, ele vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, ele vai ficar sobre B, B sobre C. E a minha tangente de alfa, ela vai ser igual ao meu cateto oposto sobre o adjacente. Então, vai ficar B
Opa, desculpa, vai ficar A sobre B. Então, qual que é a grande parada aqui para mim nessa parte de relações trigonométricas? Eu sou péssima de memória, não sei como vocês são, mas assim, eu sou péssima para conseguir lembrar as coisas. Então, o que eu faço é gravar o que eu preciso gravar e todo o resto entender como eu chego lá. Então, por exemplo, daqui a pouco eu vou passar uma tabela para vocês de ângulos notáveis e eu nunca conseguia gravar qual que era a tangente. Então, o que que eu fazia? Eu sei que a tangente de alfa vai ser igual ao seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Então, se eu pegar aqui os valores de seno e cosseno que eu coloquei aqui, a gente vai ter A sobre C sobre B sobre C. Como isso daqui é uma divisão de frações, eu vou ter que A sobre C é igual a multiplicação, né, de C sobre B. Aí eu vou estar cortando esse Cs aqui e aí eu vou ficar sobre eu vou ter, né, A sobre B, que vai ser exatamente o resultado que eu encontrei aqui. Então, qual que é a principal relação aqui que eu quero falar para vocês? Vocês não precisam se sentir cobrados em descobrir qual que vai ser o valor da tangente de alfa. Vocês podem simplesmente saber que ela é seno sobre o cosseno, gravar quais que são esses valores de seno sobre cosseno e a partir disso vocês chegam nos valores da tangente. Bom, aí a gente tem aqui algumas considerações legais a serem feitas. Essa relação de proporção, ela serve para todos os ângulos. Então, eu consigo descrever essas mesmas relações, só que agora para o ângulo beta. Então, aqui ficaria seno de beta é igual a B sobre C. O cosseno de beta, ele vai ser igual a sobre C, porque é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a minha tangente de beta vai ser igual a B sobre A. Aí aqui eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, se vocês forem perceber o nosso cosseno de alfa, ele é igual ao seno de beta. Ele tem exatamente o mesmo valor. E, ao mesmo tempo, o nosso seno de alfa, ele vai ser igual ao nosso cosseno de beta. O porquê que isso acontece? A gente pode concordar que esse beta mais alfa é igual a 90 graus. Ah, por que isso é igual a 90 graus? Porque todo triângulo ele tem a soma dos arcos internos igual a 180 graus. Como eu já tenho um ângulo de 90 graus aqui, o meu alfa mais beta tem que ser igual a 90. Então, por isso que eu estou chegando nessa relação aqui. E como eles são, como a soma dos dois dá 90 graus, eu posso falar que eles são ângulos complementares. E aí, o que acontece? Toda vez que eu tenho alfa mais beta igual a 90, o seno de um desses ângulos vai ser igual ao cosseno do outro. Então, por exemplo, quando vocês estão em algum exercício que é um triângulo retângulo, vocês não precisam calcular o seno e o cosseno de alfa para depois calcular o seno de beta e o cosseno de beta. Vocês podem fazer essa relação cruzada, falando que o cosseno de um vai ser o seno de outro. Isso são algumas dicas que vai ganhando aqui um pouquinho de tempo, mas aí, dentro da estratégia que eu adotava no vestibular, era, né, como eu disse, fazer as questões que eu sabia e depois fazer as questões difíceis, eu conseguia ganhar um pouquinho de tempo. E esse um pouquinho de tempo em uma questão de trigonometria juntava com um pouquinho de tempo que eu ganhava na questão de física e me dava um tempo para fazer uma questão difícil de biologia. Então, com isso eu conseguia ganhar, né, como eu disse, um pouco de tempo. Aqui essas tangentes, ela vai ser inversa de uma outra, mas se vocês lembrarem daquilo que eu falei de não precisa gravar o valor da tangente, mas sem saber que ela é seno sobre cosseno, você já consegue chegar no resultado dela de uma maneira bem rápida. Bom, e agora eu queria passar para vocês quais que são os valores dos ângulos notáveis. Vocês não precisam se preocupar em sair gravando valores de seno e cosseno adoidado, porque os vestibulares vão passar isso para vocês, mas existem alguns ângulos que não serão passados.
Então, deixa eu colocar aqui quais eles para vocês. A gente tem o ângulo de 0 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Os ângulos notáveis que os vestibulares querem que vocês saibam são esses três aqui. Aí a gente tem as nossas relações, que é o seno de alfa, cosseno de alfa e a tangente de alfa. Deixa eu colocar aqui. Eu sei que tem algumas musiquinhas e tudo mais, mas os principais macetes que eu vou construir com vocês considerando esses três ângulos aqui, depois eu vou explicar o que vai acontecer com o 0 e o que vai acontecer com o 90, beleza? Então eu vou traçar algumas retas aqui, só para a gente poder se localizar certinho. Ok, bom, vamos começar então aqui pelo seno de 30. O macete aqui que eu quero passar para vocês, ele é o seguinte, a gente vai colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então aqui eu começo com 1 e vou até o 3, e depois eu venho do 3 e vou até o 1. Aí é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então todo mundo aqui vai estar sobre 2. E tudo que não tem 1 tem a raiz. Então vai ficar a raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. Então, esse daqui vão ser os valores dos ângulos notáveis. E aí, existem outros macetes para a gente conseguir descobrir qual que vai ser o valor da tangente deles, mas eu vou fazer aqui pela divisão de seno e cosseno. Então, já que aqui é seno sobre cosseno, aqui vai ficar 1 sobre 2 divididos por raiz de 3 sobre 2. Então, isso daqui vai ficar 1 sobre 2 vezes raiz de 3, vezes 2 sobre a raiz de 3. Isso daqui vai cortar, isso daqui vai ficar a raiz de 3 sobre 3. Então, aqui vai ficar a raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45. Já que o seno e o cosseno deles são iguais, a tangente vai ficar igual a 1. E para o ângulo de 60 graus, aqui vai ficar a raiz de 3. Uma coisa que eu peguei com a prática é que como o ângulo de 30 ele é menor que o ângulo de 60, a tangente dele tem que ser menor. Então, com isso, ele tem que ser o que tem o sobre 3. Às vezes, na pressa do vestibular, não dava tempo para mim construir essa tabelinha, então eu sabia mais ou menos quais que eram os valores, mas eu sabia que, obrigatoriamente, a tangente de 30 era menor que a tangente de 60, então eu sabia que esse ângulo ali que essa tangente ali seria o sobre 3. Aí aqui para os nossos ângulos de 0 e 90 graus. Isso vai fazer mais sentido no final dessa aula ou no início da próxima, que é quando eu vou falar sobre o ciclo trigonométrico, mas já para adiantar para vocês, o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1, então fazendo essa divisão aqui, a tangente vai ficar igual a 0. Agora para o ângulo de 90 graus. O seno de 90 ele vai ser igual a 1, o cosseno de 90 vai ficar igual a 0, e aí a gente precisa definir qual que vai ser o nosso valor da tangente de 90. O que eu queria explicar aqui para vocês sobre isso é um pouquinho de cálculo que a gente vê na faculdade, mas uma coisa que eu queria explicar para vocês é o seguinte, quando a gente tem uma divisão, a gente tem o nosso azão e o nosso bezão. Então, o que acontece? Eu não vou estar analisando aqui esse azão, então eu vou estar assumindo que ele é fixo, eu só vou estar analisando esse bezão aqui. Vamos pensar que a gente tem o A igual a 10. Então, vamos imaginar que esse A aqui é igual a 10. Aí, eu vou colocar esse meu B como 5. A minha resposta vai ser 2.
Agora, se eu colocar A igual a 10, né, porque eu estou montando ele fixo, e o meu B igual a 10, a minha resposta aqui vai ser 1. Então, o que, que quer dizer? Quanto maior for o meu Bzão, menor vai ser a minha resposta final. E aí, a lógica inversa também se aplica. Quanto menor for o meu Bzão, maior vai ser a minha resposta. Então, imagina agora que eu estou chegando num número muito próximo a zero. Eu não consigo, não existe divisão por zero, então isso é impossível. Mas assim, imagina que eu estou com uma divisão por 0,0001 e estou pegando valores cada vez menores para fazer essa divisão. A minha resposta, ela vai ficar cada vez maior. Vocês concordam? E vai chegar um momento em que esse meu B, ele vai ser tão pequeno que a minha resposta vai ser o infinito. Que é exatamente isso que acontece com a minha tangente de 90. Como eu estou tendo uma divisão por zero, o valor desse Bzão para essa tangente é tão pequeno que a minha resposta está indo para o infinito. Então, a minha tangente de 90 graus vai ser infinito. Deixa eu colocar aqui de volta para vocês verem. Não conseguindo ver aqui. Então, só refrisando aqui o nosso macete. Vai ficar 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Tudo que não tem a raiz, tudo que não tem 1 vai ficar com a raiz. Se vocês não se lembrarem dessa parte, não tem problema, porque a raiz de 1 aqui a gente pode considerar como 1, então não vai ter problema. E aí o 0 e 90, prometo que vai fazer um pouco mais de sentido na próxima aula, mas por hora gravem que o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1, a tangente vai ficar 0, e isso se inverte pro 90. Então aqui vai ficar 1, 0 e infinito. Tudo ok? Ok, e aí tem aqui uma parte que eu quero conversar com vocês, só para a gente evitar perder o conteúdo, né, e gerar alguma confusão. Nós temos as relações trigonométricas inversas e nós temos as funções inversas. Então, qual que vai ser aqui as minhas relações trigonométricas? Deixa eu baixar aqui um pouco minha folha. Trigonométricas inversas. Aqui eu vou ter o meu triângulo retângulo. E aqui eu vou ter o meu ângulo reto do meu triângulo retângulo. Aqui eu vou ter o meu A, aqui eu vou ter meu B, aqui eu vou ter meu C, aqui eu vou ter meu beta e aqui eu vou ter meu alfa. Beleza. Lembra que eu falei para vocês que o cosseno de alfa vai ser igual a B sobre C, porque eu estou pegando o meu lado oposto sobre a minha hipotenusa. Beleza, então aqui vai ficar B sobre C. Só que quando eu tenho. Quando eu posso ter uma função trigonométrica inversa, que no caso do cosseno ela vai se chamar secante, que daí, ao invés de eu querer saber qual que é o valor do meu cateto adjacente sobre a minha hipotenusa, eu vou querer saber qual que é a minha hipotenusa sobre o cateto adjacente. Então, essas funções trigonométricas aqui inversas, elas vão fazer exatamente isso. Elas vão estar pegando qual que é o valor de seno, cosseno e tangente que eu tenho e elevando elas a -1. Então, aqui eu vou ter o meu seno de alfa, que vai ser igual a A sobre... Opa, meu seno de alfa, desculpa, aqui é A sobre C. Sobre C, A sobre C. Deixa eu pegar aqui uma folha nova. Gente, desculpa, eu tô um pouco nervosa hoje, acho que deu pra perceber. Mas ok, focando aqui certinho. Bom, vamos lá, que a gente vai ter o triângulo retângulo. A, B e C. Ok, então pro meu seno de alfa, eu vou ter o meu cateto oposto sobre a minha hipotenusa, então B sobre C.
Aí, qual que vai ser a minha equação trigonométrica inversa para o meu seno? Ele vai ser o meu cossecante, que a gente chama ele de cossec. A minha cossecante é o seno de alfa elevado a menos 1. Então, o valor dela vai ser C sobre B. Aí aqui eu vou colocar o meu cosseno de alfa. Ele vai ser igual ao meu cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Então, aqui vai ficar sobre C. E a minha secante de alfa, ela vai ficar igual a cosseno de alfa elevado a menos 1. E aqui vai ser C sobre A. Aí aqui eu também vou ter a minha tangente de alfa, que vai ser o cateto oposto sobre A, o adjacente, né, que vai ficar B sobre A. E aí eu vou ter a minha cotangente de alfa, que vai ser igual a sobre B. Então, quando eu estou pegando aqui as minhas equações trigonométricas, eu vou estar fazendo a inversa delas. E aí, o que é importante que vocês saberem? Essa inversão ela é simples de fazer, tenho certeza que vocês vão tirar de letra, mas é importante só não confundir o que é uma relação trigonométrica inversa e o que é uma função inversa. Só para dar uma recapitulada aqui bem rapidinho aqui nas funções, a gente vai ter um conjunto, a gente vai ter um domínio aqui, e aqui a gente vai ter um contradomínio. Uma função não é nada mais do que uma ponte que relaciona esse domínio com esse contradomínio. Então aqui eu tenho um x, e aqui eu vou ter uma f de x, né, aqui eu vou ter um y, e o meu y vai ser igual a minha f de x, sendo que essa f de x é exatamente a relação que eu estou fazendo. O que acontece? A gente também consegue fazer essa relação para ângulos e para as relações trigonométricas. Então, eu consigo falar que alfa vai ser, por exemplo, o meu arco seno de B sobre C. Então, o que isso significa? Que eu tenho um valor de B sobre C, que ele está aqui, e eu vou estar descobrindo qual que é o ângulo que está associado a essa proporcionalidade. Então, eu tô descobrindo qual que é o ângulo alfa que eu tenho para um determinado valor de seno. Aí, eu quis trazer esse comparativo só para vocês não se confundirem. Porque uma coisa é eu ter a minha função inversa, que está descobrindo qual que é o alfa associado a um valor de seno, e a outra coisa é ter a minha trigonométrica inversa, que nada mais é do que, né, nesse caso, a minha cossecante, que vai ser o meu seno a menos 1, que vai ficar C sobre B. Então, eu só queria trazer esses dois conteúdos aqui, só para a gente não ter confusão e para vocês acabarem não se perdendo nos conceitos. Essa parte aqui ficou clara, pessoal? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Se puderem responder aqui no chat, agradeço. Tudo certo? Ok, obrigada, Eduarda. Bom, então, ok. Agora a gente vai estar aqui falando sobre triângulos quaisquer. O que acontece? Às vezes, a gente não tem só triângulo retângulo na trigonometria, para nossa tristeza. Então, às vezes, nós temos os triângulos quaisquer. Bom, o que isso quer dizer? Que ao invés de estar trabalhando só com triângulos retângulos, a gente vai estar trabalhando com triângulos que têm um ângulo que não é o reto. Então, por exemplo, aqui eu vou ter um triângulo que, ao invés disso daqui ser 90 graus, isso daqui vai ser gama, isso daqui vai ser alfa, isso daqui vai ser beta. Então, aqui eu vou continuar com o meu ângulo A, B, com os meus lados A, B e C. E aí, o que eu queria falar com vocês, pessoal, é que, como isso daqui é um triângulo, o meu alfa mais gama mais beta
vai continuar dando 180 graus. Isso daqui nunca vai mudar, tá? Tipo, isso é uma verdade absoluta, é uma condição mínima de existência para um triângulo, então isso daqui vai se manter. Mas aí agora eu vou ter que dar uma incrementada nas minhas relações trigonométricas. Então eu vou começar aqui com a lei dos senos e depois eu vou para a lei dos cossenos. Lei dos senos. Aqui na minha lei dos senos, eu vou ter que. Eu sempre vou estar relacionando um ângulo com o lado oposto a ele. Então aqui vai ficar que A sobre seno de gama vai ser igual a C sobre o seno de alfa, que vai ser igual ao meu B sobre o meu seno de beta. Então aqui eu vou ter essa relação e eu tenho que tudo isso daqui é igual a 2 sobre R. O que significa esse R? Eu sei que a gente geralmente esquece ele, mas ele caiu na prova do vestibular que eu fiz para entrar na UFSC, tá? Então tem que tomar cuidado com ele. Quando eu tenho um triângulo e esse triângulo tá dentro de um círculo, por exemplo, aqui, gente, desculpa, eu sou péssima com desenho. Eu tenho que duas vezes esse raio, que seria essa medida aqui, ela vai estar relacionada pela lei dos senos. E aí você pode pegar o valor tipo, de B sobre o seno de beta, que seria esse ângulo que estaria aqui, e aí o valor de duas vezes o raio, ou seja, o diâmetro desse círculo, que vai estar com o meu triângulo dentro, vai ser esses dois R's aqui. Beleza? Então eu sei que essa parte geralmente passa despercebida, eu particularmente não dei muita atenção pra ela no meu ensino médio, mas ela é essencial porque ela aparece aqui e isso caiu na minha prova que eu fiz pra entrar na UFSC, então acabou sendo importante. E além da lei dos senos, eu também tenho a minha lei dos cossenos. A minha lei dos cossenos, ela vai ser um pouquinho diferente. E daí eu vou estar falando que vamos começar aqui considerando um ângulo alfa. Então aqui eu estou começando com o meu ângulo alfa. Aí o que vai acontecer? A lei dos cossenos, ela começa com o ângulo oposto a ele elevado ao quadrado. Então aqui vai ficar c ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Tanto faz aqui essa ordem, menos duas vezes a vezes b vezes o cosseno de alfa. Coisas que são importantes para a gente observar aqui. O ângulo que está elevado ao quadrado, desculpa, o lado que está elevado ao quadrado sempre vai ser o lado inverso ao alfa. Então é importante estar prestando atenção nisso, que daí a gente consegue escrever para os outros lados também. Então meu b ao quadrado vai ficar igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos duas vezes AC vezes o cosseno. Aí o lado que está inverso ao meu B é o meu beta, então cosseno de beta. E consigo fazer isso também para o meu A ao quadrado. Cosseno de gama nesse caso, porque ele está aqui, ó, inverso. Então, esse daqui vai ser a minha lei dos cossenos. Aí, pessoal, qual que é o ponto principal aqui da lei dos cossenos? Eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Vocês não precisam gravar qual que vai ser... tipo, vocês não precisam gravar unicamente o Teorema de Pitágoras. Vocês podem usar essa lógica aqui para relacionar qual que vai ser qual que vai ser as nossas relações. Porque, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com um triângulo retângulo, então, por exemplo, se aqui eu tiver um triângulo retângulo, aqui eu tenho um ângulo reto, aqui eu vou ter A, C e B, manter a mesma nomenclatura que eu estou adotando aqui. Se eu estou querendo pegar essa relação que está começando com A aqui, eu vou ter A ao quadrado igual a C ao quadrado mais B ao quadrado, menos duas vezes B vezes C, cosseno
de 90 graus. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas um pouquinho antes nessa aula, eu falei que o cosseno de 90, ele vai ser igual a zero. Então, isso daqui vai ser igual a zero, então eu vou chegar aqui a ao quadrado é igual a c ao quadrado mais b. Pessoal, o que isso lembra vocês? Isso daqui é o teorema de Pitágoras. Então, a gente consegue chegar no teorema de Pitágoras pela lei dos cossenos, e é por isso que vocês não precisam ficar tão preocupados em gravar algumas coisas, sabe? Eu vou tentar dar algumas dicas para vocês ao longo das aulas, que são coisas que vocês conseguem ir relacionando. Então, tem alguns macros que depois eles vão se tornando pequenos e vocês não precisam gravar todo o conteúdo na minúcia, sabe? Tem algumas relações que vocês conseguem chegar, tem algumas leis, enfim, algumas relações que vocês usam para chegar em outras, como é o caso aqui dessa lei dos cossenos, que você chega no teorema de Pitágoras. Bom, vamos fazer aqui um exercício. Deixa eu pegar aqui uma outra folha. Deixa eu ver se vocês conseguem ver bem aqui. Ok. Bom, esse daqui é o exercício 2, que está na nossa apostila. O engenheiro precisa projetar. Deixa eu só escrever aqui exercício 2. Deixa eu ver aqui. Bom, o engenheiro precisa projetar uma rampa de acesso com inclinação constante. A abertura da porta em relação à rua é 150 centímetros e espaço para a construção da rampa é 250 centímetros. Sendo A o ângulo de inclinação dessa rampa, é correto afirmar que. O que a gente vai estar fazendo aqui, pessoal? A gente tem que. A gente tem aqui a nossa, enfim, nossa inclinação. A gente tem que esse comprimento aqui, ele vai ser 150 centímetros, e que é a altura que ele dá, né? Porque a gente tem até a porta. E esse daqui vai ser 250 centímetros, que é a distância que a gente tem do ponto inicial até a nossa porta. E a inclinação dessa rampa é constante e o valor dela é igual a alfa. Só um minutinho, pessoal, só vou beber uma água aqui, só um instantinho. Voltei. Bom, e aí agora a gente quer descobrir qual que vai ser o valor desse ângulo alfa. O que a gente pode fazer? A gente pode usar a tangente para descobrir qual que vai ser esse valor de alfa. Então, esse aqui, a minha tangente de alfa, vai ser igual ao meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Então, vocês não precisam gravar qual que vai ser, né, essa tangente aqui, que ela vai dar um valor um pouquinho feio, vou calcular aqui para vocês. Ela vai dar 0,6. Lembrando que a tangente, seno e cosseno, elas são valores adimensionais, então a gente não tem, tipo, tangente não é 0,6 metros, ela é só 0,6. Aqui, desculpa, que vai ser 215 centímetros, deixa eu corrigir aqui, 215 centímetros, o que vai dar uma resposta da tangente de 0,7 aproximado. Aí, pessoal, o que a gente tem? Na nossa resposta, a gente não vai estar considerando qual que vai ser a resposta exata dela, mas a gente está considerando um intervalo de ângulos. Então, o que a gente vai estar podendo fazer aqui? Deixa eu só ver se vocês estão conseguindo me ver bem. Então, ok. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar as tabelas que a gente tinha montado, então vou montar ela aqui de novo com vocês,
para 30, 45 e 60 graus. Aí aqui eu vou ter o meu seno, o meu cosseno e a minha tangente. Aí aqui eu vou usar aquele mesmo macete que eu tinha passado para vocês. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E tudo que não tem 1 vai à raiz, né? Aqui vai ficar raiz de 2, raiz de 3. E aí a minha tangente vai ser essa divisão, então aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Aí, o que que acontece? Eu sei que o valor da minha raiz de 3 aproximado é 1,7. 1,71 aí, vai, vamos ser um pouquinho mais precisos aqui. Aí eu posso reescrever esse valor dessa tangente de 30 e 60. Então aqui eu sei que aqui vai ficar 1 vezes 71. E aqui vai ficar 1,71 sobre 3. Então vai ficar. Aqui vai ficar 0,57. Aí, as respostas que a gente tem, elas estão dentro de alguns intervalos. Então, eu sei que a minha resposta final é 0,7 e eu tenho esses valores aqui. Analisando esses valores aqui, eu sei que o meu alfa, ele tem que estar entre eles têm que estar entre 30, porque 0,7 é maior do que 0,57, mas ele é menor do que 1. Então, esse alfa, ele vai ser maior do que 30 e ele vai ser menor do que 45 graus. Aí, se a gente for analisar aqui as respostas que a gente tem, a gente vai estar pegando a resposta A, porque é o que tem esse intervalo aqui. Eu vou escrever aqui para vocês quais são as opções que a gente teria, só para a gente poder ficar bem claro aqui sobre o que que a gente está tratando. Na resposta A, alfa seria entre 30 e 45 graus. B, alfa seria entre 15 e 30 graus. C, alfa, estaria, né, entre 60 e 75 graus. D, alfa pertence a 5 e a 15 graus. E alfa estaria sobre 45 e 60 graus. Aí, pessoal, eu sei que esse exercício aqui pode dar um pouco de medo, porque a gente está trabalhando aqui com intervalos de ângulos, né? Mas a principal dica que eu passaria para vocês é a gente começar a fazer uma eliminação. Então, a gente tem que. Esse daqui é a nossa resposta, e a gente sabe qual que é o valor da tangente de 30 e da tangente de 60. Então, a gente poderia começar aqui a fazer uma eliminação. Então, eu sei que de jeito nenhum isso daqui pode ser maior do que 45 graus, porque na minha resposta da minha tangente aqui, ele vai estar menor. Então, eu já posso eliminar aqui tudo que está englobando coisas que são maiores que 45 graus. Beleza, aí a gente já conseguiu aqui dar uma restringida legal na resposta. Aí eu também sei que isso daqui tem que ser menor do que 45 graus, porque o meu alfa, ele vai estar, a minha tangente de alfa é menor do que 1. Então, também posso eliminar tudo que está acima de 45 e também eliminar tudo que está abaixo de 30. Então, eu sei que o meu 15 não entra, o meu 5 não entra, então só sobra a minha resposta A. Vocês podem, então, ou fazer por eliminação, né? Como fui fazendo aqui, não pode estar maior que 45, não pode estar menor do que 30. Ou vocês também podem pegar essa tabela e tentar fazer a análise assim. Por questões de velocidade, na época que eu estava no vestibular, eu preferia fazer por eliminação, porque às vezes, principalmente na UFSC, como você tem somatória, às vezes é melhor você já conseguir ir eliminando algumas coisas do que você ter um espaço muito grande para ter que ficar analisando. Inclusive, pessoal, isso é uma outra dica que eu queria passar para vocês. Na UFSC, eu não sei se vocês já deram uma analisada no edital ou se vocês viram como funciona ali a questão de somatória de pontos, mas na UFSC, quando você marca mais questões erradas do que questões certas, você acaba anulando a questão.
Então, é melhor você ter uma pontuação menor na questão do que você acabar chutando. Então, a dica aqui que eu dou para vocês é na UFSC você só marca o que você tem certeza. Porque, como eu disse, é melhor você garantir um 0,1, 0,2 do que você acabar zerando essa questão, sabe? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. E então, quando vocês estiverem lá resolvendo a questão e vocês já perceberem que tem alguma coisa que está diferente do que a alternativa ele está propondo, vocês já podem marcar, já podem desconsiderar essa questão e já podem partir para outra. Beleza? Bom, aqui eu vou estar fazendo um segundo exercício com vocês, que agora é o problema um da nossa apostila. Deixa eu direcionar aqui certinho. Problema um. Ok, aqui tá certinho para ver. Beleza. Bom, deixa eu ler aqui para vocês. Considere o triângulo a seguir. Eu vou descrever aqui qual que é o nosso triângulo. Aqui o exercício fala que esse ângulo é 60 graus. Esse lado aqui é 2 sobre a raiz de 3. E aqui eu vou ter os vértices A, B e C. Esse ângulo aqui vale x e esse lado aqui vale 4. Esse ângulo aqui tem o valor de y e esse daqui não tem nada, então a gente vai deixar em branco. Aí ele fala, esses x e y representam respectivamente as medidas do lado AB e do ângulo com vértice em C. Então, o valor numérico de x vezes y é igual a π sobre 3. Isso daqui é uma questão que eu tirei do vestibular da UFSC dos anos anteriores. E aí a gente tem que falar se essa alternativa é verdadeira ou não. Então, as coisas que a gente precisa fazer aqui é primeiro descobrir qual que é o valor desse ângulo, desse lado x, e depois qual que é o valor desse ângulo y. Aí, eu não sei se vocês lembram, pessoal, mas a lei dos senos, na lei dos senos, deixa eu escrever aqui para vocês. Na lei dos senos, a gente está relacionando o lado oposto, então nesse caso aqui seria a raiz de 2 sobre raiz de 3 vezes a raiz de 2 sobre o seno de 60. Aí a gente sempre vai estar relacionando o lado oposto com o ângulo. Então, por exemplo, x seno de y. Só que isso daqui não é muito útil para a gente. Porque para eu conseguir usar a lei dos senos, eu preciso estar com pelo menos dois ângulos e um lado ou dois lados e um ângulo, que não é o que está acontecendo aqui. Eu não consigo descrever qual que vai ser esse ângulo aqui e eu também não sei qual que é o valor desse lado. Então, isso daqui a gente não consegue começar com a nossa lei dos senos. Já a lei dos cossenos, ela vai estar relacionando qual que vai ser a medida de todos os lados. Então, vou estar aqui, por exemplo, pegando a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes bc cosseno de k. Deixa eu colocar aqui um ângulo qualquer. Então, o que que a gente precisa para a lei dos cossenos? A gente precisa da medida de todos os lados e a medida de um dos ângulos. Aí, o que que a gente tem aqui analisando o nosso problema? A gente tem dois lados, a gente não tem um dos lados e a gente tem um ângulo. Então, o que que a gente pode fazer? A gente vai começar a resolver esse problema aqui com a lei dos cossenos. Aí, o que que eu queria chamar muita atenção de vocês aqui? Esse A aqui nem sempre é a resposta que a gente quer. Nesse caso, eu estou querendo o meu lado x, mas o meu x não vai ser igual a A. Porque na lei dos cossenos, o lado que vai ficar aqui elevado ao quadrado igualado a todo o resto vai ser o lado que está oposto ao meu ângulo, que nesse caso seria K.
Aí a gente pode vir aqui no nosso esquema e ver que o ângulo que a gente tem é 60 graus. Então, o valor de A, nesse caso aqui, vai ser 2 vezes a raiz de 3. Então, aqui é muito importante a gente sempre ter isso muito fixo na nossa mente, que nem sempre é o que a gente quer encontrar, mas sempre vai ser o ângulo oposto, desculpa, o lado oposto ao ângulo. Então, nesse caso aqui vai ser 2 sobre 3. Então, usando a nossa lei dos cossenos, a gente vai ter que 2 vezes a raiz de 3 ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes x vezes o cosseno de 60. Agora aqui a gente vai poder começar a resolver. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 vai ser igual a 16 mais x ao quadrado menos 8x cosseno de 60. Nesse caso aqui, pessoal, o cosseno de 60 ele vai ser 1 sobre 2. Então aqui eu vou ter 1 sobre 2. Ok, e aí agora, a gente vai ter uma equação de segundo grau. Então aqui eu vou ter o meu x ao quadrado vezes x. Eu vou organizar aqui para ficar certinho. Então aqui vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 16 menos 4 vezes 3 igual a zero. Então aqui vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Tudo certo, pessoal? Todo mundo conseguiu entender até aqui? Aí agora que a gente vai resolver a nossa equação de segundo grau normal, então delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Então aqui vai ficar delta igual a 16 menos 16, delta igual a zero. Isso quer dizer que o meu valor de x1 e x2 vai ser igual, então x1 e x2 vai ser igual a menos b mais ou menos delta sobre 2 vezes a. Então aqui a gente tem que o nosso valor de x vai ser igual a 2. Beleza, nesse caso aqui foi um pouco mais simples porque o meu valor de delta ele era igual a zero. Mas às vezes a UFSC gosta de colocar valores de delta diferentes de zero. Então, o que que vocês têm que fazer? Vocês têm que calcular o valor de x1 e x2 e ver qual que se aplica. Lembrando que aqui a gente não pode ter um lado negativo, então se uma dessas raízes, por exemplo, fosse menos 1, esse valor já estaria fora, porque a gente não pode ter um lado que vale a menos 1, a gente não está analisando aqui nada em módulo, então nesse caso a gente só pode estar escolhendo valores positivos. Beleza? Legal. Então agora eu já sei qual que é o valor do meu x. Agora eu preciso descobrir qual que é o valor do meu y. Então, o que que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar agora aplicando a lei dos meus senos. Então, eu sei que é x sobre o seno de y vai ser igual. Aí agora eu vou estar relacionando esse meu y com esse meu x e eu vou estar relacionando esse 60 com esse meu 2 vezes a raiz de 3. Eu tenho que pegar esses lados aqui porque não existe a opção de usar esse 4 porque eu não sei qual que é esse valor desse ângulo. Então eu preciso pegar esse 60 e esse 2 vezes a raiz de 3. Beleza. Então eu sei que o meu lado aqui vai ser 2 vezes a minha raiz de 3 sobre o meu seno de 60. Então, aqui vai ficar x sobre seno de y vai ser igual a 2 vezes a minha raiz de 3 sobre 1 sobre 2. Aí aqui vai ficar x seno de y
Aqui, como eu tenho uma divisão, vai ficar 2 vezes a raiz de 3. Aqui, como está dividindo, vai passar multiplicando. Aqui vai ficar 2, então aqui vai ficar igual a 4 a raiz de 3. Beleza. Como eu já tinha descoberto o valor do meu x ali em cima, eu vou substituir. Aqui vai ficar 2 seno de y vezes 4 raiz de 3. Aqui vai simplificar, então vai ficar 1 sobre seno de y vai ser igual a 2 raiz de 3. Aí agora, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder passar o meu seno para cá, dividindo o seno de y vai ser igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de 3. E aí aqui vai ficar... só um minutinho, que eu acho que eu posso ter feito alguma coisa errada aqui. Gente, mil perdões. Esse seno aqui de 60, ele vai ficar raiz de 3 sobre 2, então essa raiz de 3 aqui, ela vai cortar. Aí aqui eu só vou ter 1 sobre 2. Qual o valor do seno do meu ângulo que vai dar 1 sobre 2? O meu alfa, desculpa, o meu y aqui, ele vai ser igual a π sobre 6 ou 60 graus. Então aqui eu também vou ter um ângulo de... desculpa, vou ter um ângulo de 30 graus. Eu vou ter um ângulo de 30 graus ou π sobre 6 rad. Então, isso quer dizer que o meu y vale π sobre 6 ou 30 graus. Nesse caso, como a resposta aqui proposta é π sobre 3, a gente teria que analisar esse ângulo em... Opa, deixa eu só direcionar aqui minha folha certinho. A gente teria que relacionar esse ângulo aqui com π sobre 3. Tô conseguindo ver aqui, ok? Então, esse ângulo teria que estar em radianos, então a resposta de y vezes x vai ficar igual a π sobre 6. O meu x vale 4. Não, desculpa, o meu x vale 2. Então, aqui vai ficar π sobre 3. Então, a resposta é π sobre 3. A resposta que tinha sido proposta pelo meu enunciado ali era π sobre 3. Então, essa resposta aqui ela está correta. Vocês poderiam marcar essa alternativa como correta. Ok? Bom, pessoal, vou falar um pouco sobre ciclo trigonométrico aqui com vocês. Alguém tem alguma dúvida? Bom, vamos falar então um pouquinho aqui sobre ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, ele nada mais é do que pegar todas essas relações que eu já falei aqui com vocês e colocar dentro de um círculo. Então, aqui a gente vai ter o nosso ciclo. E aí, aqui eu vou ter quadrantes. Então, eu vou poder estar dividindo esse ciclo em quadrantes. Aqui eu vou ter o meu primeiro quadrante. Aqui eu vou ter o meu segundo quadrante, o meu terceiro quadrante, e aqui eu vou ter o meu quarto quadrante. Aí o que acontece? Se a gente for reparar, como eu estou dividindo esse meu ciclo em 4, cada um desses ângulos vai valer 90 graus. Então, aqui eu posso falar que esse ângulo ele vale 0 graus ou 0 rad. Eu posso falar que esse ângulo aqui de cima vale 90 graus ou π sobre 2 rad. Esse ângulo aqui vale 180 graus ou π rad. Lembra no início da aula que eu passei que a relação entre 180 graus era π radianos? Então, ela vem exatamente daqui, que π rad é a meia volta que eu estou dando numa circunferência em radianos e 180 graus é a meia volta que eu estou dando na circunferência em graus. É daí que surge essa relação. E aqui embaixo eu posso falar que eu tenho 270 graus ou
é 3π sobre 2 rad. Então, esse daqui vai ser meu ciclo trigonométrico. E aí, o que eu queria passar para vocês? Aqui, dentro desse ciclo trigonométrico, nós temos alguns eixos. Então, aqui eu vou ter o eixo que seria o eixo do meu x, né? Assim, falando. E esse eixo aqui, ele vai estar relacionado ao cosseno de alfa. E aí, eu vou ter o eixo do meu y, que ele vai estar relacionado ao meu seno. Então, esse daqui vai ser o meu seno de alfa. Isso daqui vai ser o meu cosseno de alfa. Bom, pessoal, o que eu vou poder tirar daqui? Uma outra coisa importante, o raio desse ciclo trigonométrico, ele é igual a 1. Então, o raio dele sempre vai valer 1, beleza? Então, o que eu vou poder tirar desse ciclo trigonométrico aqui? Vou escrever ele aqui de novo para vocês. Aqui eu vou ter o meu eixo do meu cosseno de alfa e aqui eu vou ter o do meu seno de alfa. Bom, o que eu vou ter? Eu posso desenhar aqui uma reta qualquer. E aí, como eu disse, o raio desse ciclo trigonométrico é igual a 1. Então, se aqui, essa distância aqui vale 1. Aí, o que eu comentei com vocês, esse eixo x aqui, ele vai estar relacionado ao meu cosseno. Então, a distância que eu tenho daqui até aqui vai ser o valor do meu cosseno de alfa. E a distância que eu tenho daqui até aqui vai ser o valor do meu seno de alfa. Se a gente for lembrar ali da relação do triângulo retângulo, eu tenho que 1 ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual a soma ao quadrado dos catetos, então aqui eu vou ter cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Bom, pessoal, o que essa relação aqui representa? Ela é uma relação super mega importante e ela é a relação fundamental da trigonometria. Com ela, eu posso achar o valor do seno de um ângulo e, a partir disso, encontrar qual que é o valor do meu cosseno dele. Então, vou estar até escrevendo ela aqui em colorido para a gente poder frisar bem qual que é ela para a gente não se perder. Então, 1 ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Ela é super importante, ela vai acompanhar bastante aqui a gente nas próximas etapas. Mesmo fora do ciclo trigonométrico, vocês podem aplicar essa relação. Então, por exemplo, a gente resolveu ali o exercício da rampa, que o seno do ângulo, se não me falha a memória, não, desculpa, a tangente do ângulo deu 0,75. Eu já vou mostrar para vocês como a gente mexe um pouquinho com essa relação, mas a partir dela a gente pode descobrir o valor de seno e cosseno. Ok, bom, então antes da gente prosseguir aqui, eu também queria mostrar para vocês algumas relações que a gente pode fazer no ciclo trigonométrico usando a relação fundamental da trigonometria. Bom, vou fazer essa dedução aqui com vocês. Eu posso pegar todo mundo que está aqui e dividir pelo meu seno. Então, vou escrever a minha relação aqui embaixo. Então, 1 é igual a cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Eu posso estar pegando tudo isso daqui e eu posso estar dividindo pelo meu seno de alfa. Então, aqui eu vou estar dividindo pelo seno ao quadrado de alfa. Seno ao quadrado de alfa. Seno ao quadrado de alfa e aqui sobre o meu seno ao quadrado de alfa. Bom, o que eu vou ter nesse primeiro termo aqui? Lembram que 1 sobre seno é a cossecante do meu ângulo? Então, aqui eu vou ter cossecante ao quadrado de alfa. Aqui eu vou ter cosseno sobre seno ao quadrado. Se a gente... presta atenção na explicação depois da gravação. Ok, beleza. Sobre cosseno sobre seno, a gente vai ser 1 sobre tangente, concordam? Porque se a minha tangente é seno sobre cosseno, então cosseno sobre seno vai ser a minha cotangente. Então aqui eu vou ter a minha cotangente
ao quadrado de alfa, e isso daqui vai ser mais 1. Então, essa daqui é a primeira derivação que a gente vai ter da nossa relação fundamental da trigonometria, e ela é bem importante. A gente também pode fazer uma outra relação com a fundamental, que é o seguinte, é 1 cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Ao invés de dividir isso daqui pelo seno, eu posso dividir isso daqui pelo meu cosseno. Então, aqui eu vou estar colocando cosseno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa sobre o cosseno ao quadrado de alfa. Bom, o que vai acontecer aqui nesse primeiro termo? Eu tenho 1 sobre o meu cosseno, e então aqui eu vou ter secante ao quadrado de alfa. Lembrando, né, a secante é 1 sobre o meu cosseno, então como ela está ao quadrado aqui, vai ficar secante ao quadrado de alfa, vai ser igual a 1, porque cosseno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa vai ficar 1, mais seno sobre cosseno. Isso daqui é a minha tangente. Então aqui eu vou ter a minha tangente ao quadrado de alfa. Então, lembra que eu tinha falado para vocês que a gente poderia descobrir qual que é o valor de seno e cosseno daquele ângulo que a gente encontrou ali no exercício da rampa? Como que a gente teria fazendo isso? Eu sei qual que é o valor da minha tangente, então eu poderia usá-la como dado de entrada aqui. Na sequência, eu teria descobrindo qual que é o valor da minha secante, e com o valor da secante, poderia estar invertendo ela para descobrir o valor do cosseno. Com o valor do cosseno, eu podia voltar na relação fundamental da trigonometria e estar descobrindo o valor do meu seno. Como eu sei que isso é bastante informação, eu vou estar fazendo esse exercício aqui com vocês, tá bem? Só para a gente poder fixar bem essa resposta. Então, eu tenho que a tangente, vou escrever aqui numa nova folha. Eu sei que a tangente daquele exercício, então a minha tangente de alfa tinha dado aproximadamente 0,7. Eu vou estar aqui aproximando para ficar mais fácil para os cálculos, tá? Então, eu sei que a minha tangente de alfa é aproximadamente 0,7. Aí eu vou estar pegando aqui aquela relação que a gente derivou agora, secante ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 mais tangente ao quadrado de alfa, e vou estar substituindo o valor da minha tangente nessa relação aqui. Então, vai ficar secante ao quadrado de alfa é igual a 1 mais 0,7 ao quadrado. Então, eu sei que a minha secante ao quadrado de alfa vai ser igual a 1,49. Beleza? Aí eu sei, então, que a minha secante de alfa vai ser igual a raiz quadrada de 1,49. Eu sei que essa resposta aqui ficou bem feia, às vezes no vestibular isso acontece, não precisam se preocupar, ok? Porque o vestibular ele sempre vai dar uma maneira de subtrair, tipo, de simplificar isso para vocês. Como eu estou com a minha calculadora aqui, eu vou só mostrar para vocês quanto que isso daqui daria mais ou menos. Seria mais ou menos 1,22. Aqui eu estou adotando o valor positivo, tá? Só para facilitar os nossos cálculos. Então, sei que esse é o valor da minha secante. Então, eu sei que 1 sobre cosseno de alfa vai ser igual a minha secante de alfa. E isso daqui vai ser igual a 1,22. Então, sei que o meu cosseno de alfa vai ser igual a 1 sobre 1,22. E isso daqui vai dar 1 dividido por 1,22, 0,82. Aí, se vocês quisessem descobrir qual que é o valor do seno de alfa, vocês iam pegar esse valor aqui e colocar na relação fundamental da trigonometria. Então, a gente tem que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1. Beleza? Então, eu sei que o meu seno ao quadrado de alfa mais 0,82
82 ao quadrado é igual a 1. Então, beleza. Agora eu sei que o meu seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 menos 0,82 ao quadrado. Então, como eu tô aqui com a minha calculadora, eu vou calcular aqui para vocês. 82 ao quadrado. Isso daqui vai dar 0,33 aproximadamente. Então, eu sei que o meu seno de alfa vai ser igual a raiz quadrada de 0,33. Então, eu sei que esse exercício aqui ele é um pouco difícil às vezes de visualizar, mas eu só queria mostrar para vocês que vocês não precisam ter medo dos ângulos, que eles não são tão bonitinhos ou que eles fogem do notável, porque as questões de vestibular elas são construídas para vocês conseguirem chegar a alguma resposta. Então, vocês conseguiriam, através dessas relações, saber qual que é o valor da secante e com a relação fundamental da trigonometria vocês encontrariam o valor do seno. Aí o que é importante aqui ressaltar? Então, vocês não precisam ter medo desses valores de ângulo, mas vocês precisam entender qual que como que vocês vão chegar nessa relação. Então, vocês precisam saber qual que é a relação fundamental da trigonometria, saber como vocês vão poder dividir ela, o que vocês vão estar chegando com essa divisão, e com isso vocês vão conseguir resolver as questões. Beleza? Alguém tem algum ponto aqui para ressaltar? Alguém tem alguma dúvida aqui que queira comentar? Não? Beleza, pessoal. Eu vou estar aqui passando mais pontos para vocês sobre o ciclo trigonométrico. A gente consegue relacionar o ciclo trigonométrico entre os quadrantes. Então, aqui eu vou estar com o meu ciclo trigonométrico. Aqui eu vou ter o meu primeiro quadrante, o meu segundo quadrante, o meu terceiro quadrante e o meu quarto quadrante. Bom, aqui eu tenho os meus quadrantes e eu posso reduzir qualquer ângulo que esteja no segundo, no terceiro ou no quarto para o meu primeiro quadrante. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, às vezes você vai ter um ângulo muito estranho para resolver e você precisa descobrir qual que é o valor dele no primeiro quadrante. Então, a gente chama isso de redução ao primeiro quadrante. Aí, o que isso quer dizer? Vou colocar aqui em vermelho para vocês verem que eu tenho um ângulo aqui. Eu tenho esse ângulo que eu vou chamar de K. Vocês concordam que a projeção no eixo do seno desse ângulo no segundo quadrante é a mesma que no primeiro quadrante? Então, esse ângulo que está aqui com este ângulo que estaria aqui, eles vão ter o mesmo valor de seno. Só que o ângulo, a projeção dele no eixo dos cossenos, ele vai ter um sinal negativo em relação ao que está no primeiro quadrante. Então, aqui eu vou ter o ângulo K e aqui eu vou ter o K'. Então, eu posso falar que o meu seno de K' é igual ao seno de K. K. E eu posso falar que o meu cosseno de K' é menos o cosseno de K. E isso acontece pela projeção do nosso ângulo nos eixos que a gente está querendo trabalhar. Então, de novo, vamos pensar nesse ciclo como se fosse um sistema cartesiano. Vou estar desenhando aqui o ciclo de novo em outra folha para vocês. Aqui eu vou ter o meu ciclo. Aqui eu vou ter os meus eixos. Então, o sentido a parte positiva deles vai estar aqui em vermelho e a parte negativa deles vai estar aqui em azul. Então, com isso, vocês podem usar essa lógica para fazer essas relações de ângulos. Deixa eu só trazer aqui um pouquinho mais para baixo. Foi. Aqui dá para ver bem. Então, aqui eu vou ter o meu primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, e aqui eu vou ter o meu
quarto quadrante. Então, já tomando posse então dessa ideia aqui de projeção de ângulo em relação com o primeiro quadrante, a gente já sabe então agora chegar em qual que vai ser o sinal do ângulo que a gente quer, mas agora eu quero descobrir qual que vai ser o valor deles. Então, o que que eu vou fazer? Tem um macete que eu chamo de falta, passa e falta. Aqui vai ser a minha falta, aqui vai ser o meu passa e aqui vai ser a minha falta. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui num ângulo para vocês. O ângulo 7π/6. Tipo, como é que eu vou conseguir descobrir qual que é o equivalente do ângulo 7π/6 para o primeiro quadrante? A primeira coisa que eu vou analisar 7π/6 é maior do que 1, porque 7 é maior do que 6. Todo mundo concorda? Beleza. Então, aqui eu vou ter maior do que do que 1π. Já que eu tenho um ângulo que é maior do que 1π, isso quer dizer que esse 7π/6, ele vai estar nesse terceiro quadrante aqui. E o meu terceiro quadrante, ele é passa. Ele é passa do quê? Do meu próprio π. Então, o segundo e o terceiro quadrante eu vou estar analisando em relação ao π, então o segundo é quanto que falta para o π, o terceiro é quanto que passa. E no meu quarto quadrante eu vou estar analisando em relação a 2π. Então, beleza, já cheguei à conclusão que esse valor aqui, ele está no meu terceiro quadrante, porque ele é maior do que 1π, e ele é menor do que 3π/2. Tipo, não tem como 7/6 dar maior do que 1,5, que seria esse valor aqui vezes o meu π, né, dos meus 270 graus. Então, por isso, eu vou estar aqui considerando que ele está no meu terceiro quadrante. Então, eu quero saber o quanto que ele passou de π. Então, eu vou estar fazendo que 7π/6 menos o valor do meu π, que eu quero descobrir exatamente o quanto que ele passou. Então, esse P aqui vai ficar 7π menos 6π, tudo sobre 6. Deixa eu só ajeitar aqui a folha para vocês conseguirem ver. Então, isso daqui vai ficar π/6. Então, quer dizer que esse 7π/6, ele está relacionado com o ângulo no primeiro quadrante de π/6. Então, aqui a gente consegue descobrir qual que é o valor do ângulo e agora a gente vai analisar qual que é o valor dos sinais. Então, eu vou estar com o meu ângulo aqui, deixa eu pegar uma outra cor, deixa eu pegar ele em marrom. Eu vou estar aqui com o meu ângulo, que eu vou estar chamando de K. Aí, aqui eu vou ter a minha projeção no meu eixo do meu seno, e aqui eu vou ter a projeção no meu eixo do meu cosseno. E o ângulo que eu tenho no primeiro quadrante é o meu K'. Deixa eu arrumar aqui. Aqui eu vou ter o meu K'. Aí, o que eu sei? Eu sei, então, que o meu K no meu primeiro quadrante, o seno e o cosseno é positivo, né, o meu K', e o meu K no terceiro quadrante, o meu seno e o meu cosseno vão ser negativo. Então, eu sei que o seno de K vai ser igual a menos o meu seno de K'. E eu sei que o meu cosseno de K vai ser menos o meu cosseno de K'. Então, o que isso quer dizer? Eu sei quanto que vale o meu K e quanto que vale o meu K'. O meu K é igual a 7π/6 e o meu K', ele vai ser π/6. Então, eu posso substituir este K e este K' nessas relações aqui. Então, vai ficar seno de 7π/6 é igual ao menos o meu seno de menos o meu seno de π/6. O meu cosseno de K, que é 7π/6, vai ficar menos o meu cosseno de π/6. Eu não sei se essa parte conseguiu ficar clara para vocês, gente, mas
Aqui é o seguinte, a gente está conseguindo pegar um ângulo que tem um valor muito estranho e trazer para um valor conhecido. Então, por exemplo, pode chegar na questão da UFSC ou numa questão da UDESC que vocês podem ter que fazer alguma relação com esse ângulo aqui. Mas vocês sabem como chegar no ângulo do primeiro quadrante, que é esse π sobre 6. Então, isso daqui que é o importante. Então, só frisando aqui de novo, quando eu estou no meu terceiro quadrante, eu vou estar diminuindo o valor do ângulo que eu tenho por π. Quando eu estou no meu segundo quadrante, eu vou estar descobrindo o quanto que falta para chegar em π. E quando eu estou no meu quarto quadrante, eu vou estar descobrindo o quanto que falta para chegar em 2π. Então, essa parte aqui ela é muito importante. Vocês podem ter outras aplicações, acho que principalmente dentro da física. E vocês, enfim, conseguem tirar bastante coisa daqui. Como falta 7 minutos para nossa aula acabar, eu não vou estar fazendo exercício aqui que eu gostaria de fazer para fixar esse conteúdo, mas aí eu vou estar trazendo ele na próxima aula para a gente poder revisar o que a gente falou hoje e também aprofundar, beleza? Pessoal, eu peço desculpas aqui, eu fiquei um pouco nervosa hoje, então na próxima aula eu vou tentar melhorar esse aspecto. Se alguém tiver aqui alguma dúvida ou alguma sugestão do que eu possa melhorar, pode me chamar. Fiquem à vontade. Eu vi ali que vocês começaram a colocar o nome da chamada. Pessoal que ainda não colocou, eu peço que coloque aqui para a gente poder fazer a chamada. E eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Alan, você quer falar alguma coisa?